possível saída do Flamengo da Libra? Bom, tem alguns pontos aí. O Santos, presidente do Santos, ontem Lucas Mussetti até trouxe a apuração que o Marcelo Teixeira revelou um movimento dos clubes para excluir o Flamengo da Libra. Isso é possível? E ontem o BAP falou também se o Flamengo teria o interesse, ele próprio, de sair da Libra. Ele disse o seguinte, a gente tem aí a declaração dele. 0 chance do Flamengo sair da Libra. O Flamengo vai ter que conviver até 31 de dezembro de 2029 com a Libra. E eles vão ter que conviver até 31 de dezembro de 2029 com o Flamengo. Ponto. Então foi uma declaração aí bem objetiva, bem direta sobre essa possibilidade. Rodrigo, você já disse, né? Não é algo simples, é um contrato até 2029. Imagino que um contrato complexo, com multa, não envolve só os clubes e a Libra e o Flamengo. Tem toda a questão, a relação com a Globo também. Quais seriam essas possíveis consequências de o Flamengo, se ele optar por deixar a Libra, e do outro lado, se a Libra e os clubes da Libra tentarem isolar ou excluir o Flamengo, se é que isso é possível? Olha, Luiz, eu vi o contrato da Globo com os clubes da Libra enfim, com a própria Libra. Só ali tem um desconto se você tiver... Funciona assim, a Globo paga de acordo com os clubes que estão ali. Tem que ter pelo menos 9 na Série A, né? Hoje tem 9 na Série A. O Vitória está para ser rebaixado, né? Possivelmente. Se o Vitória for rebaixado e não subir nenhum clube da Libra, você já vai ter um desconto no contrato, que é um desconto ali de 10%, né? E tem uma cláusula dizendo que 3 clubes, Palmeiras, São Paulo e Flamengo... É engraçado, né, que todo mundo é igual na hora da distribuição, mas na hora de dizer que quando está saindo o contrato, o valor é diferente dos clubes, né? Mas vamos lá. Palmeiras, São Paulo e Flamengo tem um desconto extra se qualquer um deles saírem, que, salvo engano, e aí eu estou citando, 11% ou 10%, eu estou citando aqui de cabeça. Então você teria uma perda, se você perdesse o clube caísse além de 9%, você cairia mais 10% e cairia se o Flamengo saísse. Aí poderia ir para 7 clubes, né, da Libra, e você ainda teria uma queda extra que está na cláusula, como tinha para o Corinthians. Quando o Corinthians saiu, teve um desconto de 10% no contrato da Libra, por conta da saída do Corinthians, porque esses 4 clubes, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, eram considerados essenciais ali para o contrato da Globo, esse da Libra, que se você tivesse saído de qualquer um deles, você teria esse desconto. Então tá lá, como o Corinthians já tinha saído, hoje na cláusula diz Palmeiras, São Paulo e Flamengo, se você tivesse, tem um desconto extra de 10%. Hoje o valor está em 1 bi cento e poucos, né? Então você perderia... Com a descida do Vitória e ainda a saída do Flamengo, que tem mais um time, poderia perder entre 20% e 30% do contrato. Seria algo nesse sentido. Mas assim, isso aqui eu estou falando, só analisando uma cláusula específica. A saída do Flamengo é uma modificação tão grande que talvez tenha que rever todo o contrato. Porque você tem e foi todo ajeitado, digamos assim, para esses tamanhos de clubes, para esses clubes continuar. Porque quando o Corinthians saiu, aí o contrato já não estava assinado. Ele foi direto para a Liga Forte União e não assinou o contrato. Você vai ter que rever tudo que está lá dentro. Eu acho que me parece uma solução jurídica muito complicada. Agora, pode ser que os advogados da Libra consigam, de alguma forma, ajeitar e descobrir um jeito, e tem que pagar uma multa, pode ser que consigam. Mas o que existe no contrato é um desconto extra, caso o Flamengo não faça parte do contrato da Libra. Um detalhe, né, assim, a Libra tinha no começo, como o Rodrigo lembrou, o Corinthians. Uhum. Então ele tinha o Corinthians, o Flamengo, o São Paulo e o Palmeiras. Está falando das 4 maiores torcidas do Brasil, né? O Vasco estava já na LFU desde o começo, né, Rodrigo? Acho que o Vasco não passou pela... O Vasco começou, Mauro, até estava na Libra, e depois ele saiu e foi para a LFU, mas foi bem lá atrás, bem antes do Corinthians, né? Então, digamos que em algum momento a Libra teve a possibilidade de reunir os 5 times com as maiores torcidas do Brasil. E eu acho que é importante falar do Vasco, o Vasco tem uma torcida nacional. Então, você está falando de audiência que você vai obter em transmissões, por exemplo, de norte a sul do Brasil, né? Alguns clubes têm torcida numerosa, mas concentrada em algumas regiões metropolitanas. E outros têm torcida espalhada. O Vasco tem torcida nacional, isso é muito evidente, independentemente do mau momento do clube, né? Da SAF. Aí você perde, você não fecha com o Vasco. Você perde o Corinthians, aí você perde o Flamengo. É óbvio que o valor do pacote Libra, ele despenca. Eu vejo como mera bravata essa coisa. Vamos tirar o Flamengo. Não tem sentido.
Há cálculos de que o percentual do Flamengo dentro de torcida, dentro do grupo da Libra é muito grande. A audiência é bizarra, é absurda. Dentro do pay-per-view, né, Mauro, é 37% então, da Libra, né? Exato. É 22% do total e 37% do pay-per-view. Então ainda tem isso. Quer dizer, além dessa perda, porque o cálculo que a Libra ganha de pay-per-view é o dinheiro que os clubes dão, que você declara como torcedor lá, quem contrata pay-per-view. Então, no caso da Libra, ela perderia quase 40% do que ela ganha de pay-per-view. Pelo que o Rodrigo está falando por essas cláusulas do contrato, seria muito prejudicial aos clubes que fazem parte da Libra, né? Porque seria uma queda de receitas, de rendimento muito grande. E a própria ida do Corinthians para a LFU evidencia isso. O Flamengo estava na Libra, o Corinthians não tinha assinado. A Liga Forte União fez o que ela, entre aspas, seduziu o Corinthians, ofereceu mais e mais. O Corinthians saiu de uma liga e foi para outra. Aliás, chamar até de liga eu acho engraçado, né? Como eu falei, não é liga, não tem nada, para mim não tem nada de liga. E qual é dessa liga? É uma liga que só discute dinheiro de transmissão e placa de publicidade. A liga tem que discutir tudo. E são duas, quer dizer, é meio... Deveria ter um outro nome. Isso, grupos comerciais. Assim, uma coisa que a gente vê, não estou nem falando aqui de LFU e Libra. Os dois tentaram fazer um acordo, um contrato que chama MOU, que ia juntar todo mundo numa suposta liga. Aí você olha lá, são assim, 20, 30 cláusulas comerciais. Aí tem uma que diz assim, prometemos envidar os maiores esforços para no futuro tentar construir uma liga e fazer um fair play financeiro e tratar de outras questões. Tem uma cláusula dizendo que no futuro a gente vai discutir isso. O resto é tudo, a divisão vai ser assim, quem vai vender o negócio é esse aqui, o investidor que eu já tenho vai ter essa vantagem aqui. Então, na verdade, essa discussão é toda comercial, não tem nada a ver com liga. Quem organiza o Campeonato Brasileiro é a CBF e hoje, do jeito que está essa brigalhada dentro na LFU também tem questões, porque tem uma briga grande lá na Série B, os clubes assinaram o negócio, achavam que iam ganhar um X, ganharam muito menos, então questionando, estão pedindo dinheiro na CBF, então não é só na Libra que tem problema. Então assim, por enquanto o campeonato é da CBF, essa discussão aqui é meramente comercial, não tem nada a ver com o campeonato. Agora, pelo lado do Flamengo, o BAP falou aí, não tem nenhuma possibilidade de o Flamengo sair da Libra. Mauro e Rodrigo, né? O Flamengo realmente mostra que quer permanecer na Libra, que é do interesse dele, ou ele está esticando a corda um pouco para uma possível judicialização, né? Aliás, para continuar uma judicialização de uma... Não está acontecendo uma judicialização da ruptura, né? Ele pediu apenas o bloqueio, que por hora teve essa liminar concedida. Mas ele pode ir para uma judicialização de uma ruptura? Ele tem o interesse, talvez, de vender sozinho ou de se juntar à LFU? Como é que você viu essa declaração, Mauro? Eu acredito muito que o Flamengo queira negociar sozinho. Eu acredito. Não é uma informação, é mais uma percepção. Agora, qual é a estratégia? Se é forçar uma situação para uma ruptura que parta dos outros integrantes da Libra? Vocês querem que eu saia? Encontrar uma solução jurídica? Eu saio. Fiquem vocês aí. Agora, tem a Globo no meio, né? Ela já pagou. Você tem que, como falou o Rodrigo, tem que desatar muitos nós. Por outro lado, também, ele pode simplesmente estar falando a verdade. Olha, eu vou ficar e acabou. Eu tenho um contrato assinado, eu tenho direito a essa grana. E ele pode achar, por exemplo, que não é o momento de negociar sozinho e querer empurrar isso um pouco mais adiante, ficando no grupo. É difícil saber. Mas eu não descartaria a possibilidade disso ser uma parte de estratégia. Porque numa negociação, todo mundo tem a sua estratégia. Quando um dirigente fala, vamos nos reunir e tirar o Flamengo, isso pode ser uma bravata, pode ser uma estratégia que está por trás. No meio disso tudo tem controle de narrativa, mudança de assunto, assuntos paralelos são colocados em pauta quando essa é uma questão meramente comercial. Enfim, mas eu, sinceramente, eu não descartaria, mas é muito difícil. Eu concordo muito com o Rodrigo. Acho que a questão contratual é muito complicada. E a questão, o que a Globo pensa disso? Então, eu ia perguntar isso para o Rodrigo. É o ponto. O que a Globo pensa? Se a Globo já apareceu nessa história aí. Porque ela comprou, entendeu? Ela comprou. E detalhe, ela tem os jogos da outra liga também. A Globo só tem um jogo por rodada que ela não transmite, porque o pay-per-view é dela, o Premier. Então, e eles até anunciam assim, Premier e tal, pararé, você tem 9 jogos por rodada. Antigamente, até o ano passado, tinha todos os jogos. Agora você pensa, houve toda essa pulverização. E a Globo perdeu um jogo ela perdeu. Aí você tem, a Record vai transmitir. Transmite um jogo. Ela tem um jogo na aberta, ele tem um jogo no canal fechado e tem no pay-per-view. Ela ainda é dominante. Mesmo com com o Prime transmitindo, com o Cazé TV transmitindo, ela tem a fatia maior.
Porque ela começa com a Libra e depois ela vai lá e abocanha um pedaço também da Liga Forte União. Então, diante disso, o que ela pensa é fundamental. E ela, pelo menos eu não vi até agora nenhuma manifestação dela e duvido que se manifeste assim, oficialmente uma briga que é dos clubes, né? Agora, se falar, vamos romper o contrato, peraí, mas eu tinha o Flamengo, agora você vai sair o Flamengo, eu vou ter que renegociar com o Flamengo? Será que é bom para mim? Ou o Flamengo vai querer mais dinheiro? Tem isso também. Ela vai ter, se o Flamengo sai, a Globo vai querer o Flamengo, óbvio. Ela quer o Flamengo, ela quer o Corinthians, ela quer o Palmeiras, ela quer o São Paulo, ela quer isso, claro. Todo respeito, ela quer o Flamengo muito mais do que os times de menor torcida. Que é evidente, nada muito natural. Então seria uma outra negociação, seria favorável para ela? Tem tudo isso no meio aí. Acho que a Globo é parte diretamente interessada e convencê-los a uma rescisão que não arrancasse uma fatia talvez maior do que essa que o Rodrigo falou dos demais, seria também um desafio. E a Globo, hein, Rodrigo? Publicamente ela não se manifestou, imagino que também não o fará, mas ela chegou a mexer alguma peça nesse tabuleiro de xadrez. E também esse ponto que eu levantei para o Mauro, né, pelo ponto de vista do Flamengo. Será que o Flamengo tem o interesse de esticar uma corda a ponto de deixar a Libra sem sofrer muitas consequências e negociar sozinho, ou ter uma aproximação com o Corinthians, como já foi falado, se aproximar da LFU? Como que você vê o lado do Flamengo nessa história, a postura do Flamengo e da Globo também? A Globo, eu ainda não apurei, Luísa, mas assim, ela não costuma se meter em briga de clube. Se chegar ali para ela, vai romper o contrato, ela vai ter que lidar com as consequências, é tudo que o Mauro falou. Inclusive a informação, a Globo pagou antecipadamente, ela não pagou porque ela concordava com os critérios. Isso é uma falácia. Ela pagou porque a Libra é com quem ela tem contrato, virou e falou assim, já temos os critérios definidos aqui. E aí ela foi lá e cumpriu o contrato e pagou. Então, o primeiro pagamento que ela fez relacionado à audiência foi por isso, né? Mas ela ainda não se posicionou. Eu acho que ela, se decidirem romper o contrato com ela, que eu repito, eu acho um cenário muito difícil de acontecer, eu acho que você vai ter uma grande discussão sobre esse contrato. Não vai, o que está ali são 10%, mas me parece muito mais uma coisa para se o time fosse rebaixado, do que um desses 3 times fosse rebaixado, do que para uma saída de contrato até 4, 5 anos, enfim, eu acho que teria que ter uma renegociação geral, mas a gente pode tentar mais informações. Mas normalmente ela não se mete em briga de clube. E no caso do Flamengo, hoje, eu acho que a questão de querer, vamos ficar na Libra, não é porque ele é amiguinho dos outros, assim como os outros não são amiguinhos do Flamengo, é porque tem um contrato em vigor. E há uma consciência da dificuldade que tem para desamarrar um negócio desse. Você fala assim, pode negociar em separado? Eu acho que até teria esse interesse. Mas, assim, destravar essa coisa contratual é tão complicada que não me parece, por isso que ele não busca, o Flamengo não busca esse cenário como nada plausível, né, nesse momento. O que eu já ouvi, por exemplo, negociar separado. Quanto que valem mais ou menos os jogos do Campeonato Brasileiro? A conta que eu ouvi é em torno de 7,5 milhões de reais por jogo. Isso Libra e LFU, como se fosse cada um, botando ali a média de todas as plataformas, cada um paga em torno de 7,5 milhões por cada jogo que transmite do Brasileiro. Na avaliação do Flamengo, se ele botasse os 19 jogos que ele tem, que hoje são esses como mandante, ele certamente poderia cobrar bem mais do que 7,5 milhões. Então eu já ouvi valores bem mais altos que poderiam chegar exatamente na cota que ele está pleiteando dentro da Libra. Então tem essa consciência interna de que se ficasse sozinho, e a negociação com o Corinthians que você citou, isso aí está completamente flopado, viu, Luísa? Teve um início, o Corinthians não foi adiante com isso, ele está indo por outros caminhos, então isso hoje não é um cenário que se vê como que vai acontecer, pelo menos hoje. Tem um detalhe, né? O Flamengo investiu, está investindo ainda, né, seu canal no YouTube, né? Flamengo TV, mudou até de nome de Flá TV para Flamengo TV, contratou profissionais no mercado, profissionais que estavam em emissora de televisão, em streaming, etc. Investiu em equipamento. Aí eu vou falar de uma possibilidade futura que eu acho muito evidente que o Flamengo deve estar mirando isso, que é ter até alguns jogos, pelo menos, transmitidos no seu canal. Eu duvido que o BAP ache, digamos assim, que não o incomode de alguma maneira o seguinte: hoje já existe jogo do Flamengo no YouTube e a Flamengo TV não pode mostrar. Claro que ele vai mostrar todos de graça no YouTube, mas alguns, pelo menos. Isso aí, pelo que eu imagino, assim, que certamente
isso deve, de alguma forma, estar na mira. Para algum momento, o Flamengo já passa sozinho para o exterior, né? Quem mora fora do Brasil pode comprar a transmissão dos jogos pela Flamengo TV. Então, já existe isso hoje. Estender pelo menos alguns jogos aqui para o Brasil, de alguma forma, eu imagino que, obviamente, isso deve estar nos planos. Só que nesse contrato isso não é viável. Talvez isso aconteça amanhã ou depois, no Campeonato Carioca, em alguma outra situação. Mas acho que ninguém faz o investimento que o Flamengo está fazendo para só fazer transmissões para o Brasil sem imagem e com narração. Eu acho que é pouco para todo o movimento que tem sido feito. E quando eu falo movimento, eu repito, não é só o movimento de contratação de companheiros, jornalistas e outros profissionais que foram trabalhar lá. Não, não é só isso. É também equipamento e todo o barulho que vem sendo feito. E nisso aí, eu acho que aí o BAP está cometendo um erro estratégico. Ele só fala para a Flamengo TV. Ele ontem falou para a Flamengo TV. Compreendo a estratégia de valorizar o produto do clube, mas a Flamengo TV não tem o alcance da grande imprensa. E quando o Flamengo é atacado, como foi atacado duramente, até com mudanças de temas, a introdução de temas que não são o da Libra, desse dinheiro aí que está sendo discutido, cabe a ele defender o Flamengo, penso eu, tá? Especialmente quando é de presidente para presidente. E aí eu acho que ele tem que ir na grande imprensa. Não estou dizendo que ele tem que vir só aqui no UOL, não. Vem aqui ao UOL, vai na Globo, vai na Record, vai na SBT, vai na Bandeirantes, vai onde for. Sabe? Vai onde for, vai em vários veículos. E fala o que tem que falar, que aí vai ter mais alcance. Porque quem está atacando o Flamengo tem feito isso. Não se limita a falar para a emissora do clube. Eu acho que aí ele, como homem de mídia, como ele mesmo se intitula, e foi presidente de uma grande operadora de TV paga durante muito tempo, eu acho que, na minha opinião, é um erro estratégico. Em meio a tudo isso, né, para a gente até mudar de assunto, a gente vai falar de Campeonato Brasileiro.